Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, psicanálise. Olá galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Bom gente, eu estou ajudando na campanha do Jones Manuel e surgiram várias pessoas a partir dos grupos de mobilização do Jones Manuel assistindo meus vídeos, né, e fazendo alguns questionamentos que eu gostaria de responder, sem esgotar o tema, sem me portar como uma autoridade no assunto. Eu não sou psicanalista, tá? Mas também sem fugir das perguntas. Então vamos lá. Você não percebe uma contradição e certo malabarismo teórico a intenção de conciliar a perspectiva marxista com a análise do comportamento? Não. Por quê? Porque a análise do comportamento tem como objeto de estudo o comportamento humano. E o marxismo, ele tem como objeto de estudo a sociedade capitalista. Então, a perspectiva marxista, ela tem uma fundamentação epistemológica que é muito calcada nos ideais cientificistas do século XVIII, século XIX, que é quando Marx escreveu as obras dele. Inclusive, em relação a esse pensamento descartiano, né, de separar o todo para estudar as partes, tanto que no primeiro capítulo de O Capital, o Marx descreve as sociedades analisando a partir da mercadoria. Então, assim, citando de cabeça, né, Marx, no primeiro capítulo de O Capital, fala sobre como toda a riqueza nas modernas sociedades onde reinam as produções capitalistas se assentam em uma imensa acumulação de mercadorias. Depois ele vai partir para uma ideia hegeliana, né, que contrasta ali a aparência com a essência, né, mas ele vai analisar a sociedade a partir das mercadorias, dividindo assim a riqueza da sociedade capitalista em suas unidades menores, que é a mercadoria. Aí falaram assim, numa ruptura na compreensão das mais diversas áreas humanas que se atribui à figura de Marx uma responsabilidade fundamental na integração do contexto socio-histórico no academicismo ocidental. Olha, eu não sei se eu entendi muito bem o que a pessoa quis dizer, tá? Eu tenho minhas limitações também, mas assim, a ruptura de Marx, na minha percepção, ele tem a ver com questionar o conhecimento a partir da função política, né? Então, para o Pierre Bourdieu, a tradição neocantiana trata os diferentes universos simbólicos, como os mitos, a língua, a arte, a ciência, etc., como instrumentos de conhecimento, de comunicação e de construção do mundo dos objetos, como formas simbólicas, reconhecendo o caráter ativo do conhecimento que se traduz em diferentes sistemas ou universos. Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. A análise estrutural, que é a metodologia estruturalista que ele defende, né, constitui um instrumento metodológico que permite realizar a análise estrutural, que é a metodologia que ele defende, né, o método estruturalista, constitui um instrumento metodológico que permite realizar a ambição de apreender a lógica específica de cada uma das formas simbólicas, procedendo, conforme o desejo de Schelling, a uma leitura propriamente tautegórica, por oposição à alegórica, que não refere o mito a algo de diferente dele mesmo. A análise estrutural tem em vista isolar a estrutura imanente a cada produção simbólica, mas diferente da tradição neocantiana, que insiste no modus operandi, a atividade produtora da consciência, a tradição estruturalista privilegia o opus operatum, as estruturas estruturadas. O poder simbólico, então, é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica. O sentido imediato do mundo supõe um conformismo lógico, como diria Durkheim, ou seja, uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, etc., que torna possível a concordância entre as inteligências. A tradição marxista privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos em detrimento de sua estrutura lógica e de sua função gnoseológica, explicando as produções simbólicas relacionando-as com os interesses das classes dominantes. As ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo. Então, em resumo, para Pierre Bourdieu, existem duas tradições, uma neocantiana, que privilegia a função gnoseológica do conhecimento, quer dizer, a função de conhecimento, e outra seria a tradição marxista, que privilegia a função política do conhecimento, relacionando-as aos interesses da classe dominante. Perceba,
o marxismo ele não é neutro, tá? Mas a análise do comportamento ela se propõe a ser neutra. E o marxismo ele tende a analisar como objeto de estudo as sociedades capitalistas, a riqueza das sociedades capitalistas em sua unidade mais básica, que seria a mercadoria. Enquanto a análise do comportamento tem como objeto de estudo o conhecimento, o comportamento humano. Então, assim, não existe contradição nenhuma, nem malabarismo teórico, né? O que eu acho que existe malabarismo teórico, né, é a gente achar que tanto Freud quanto Lacan eram comunistas. Desculpa. Freud era abertamente cético em relação ao marxismo, né? Ele critica a utopia comunista em mal-estar na civilização. Na verdade, Freud tinha uma postura liberal e burguesa. Aí o Lacan fez uma interlocução com Marx na ideia, no conceito de mais gozar, né? Que foi inspirado no conceito de mais-valia, relacionando a perda de gozo, né? E também criticou os movimentos estudantis de maio de 1968, ironizando a juventude militante da esquerda. Aí vamos lá, outra dúvida que surgiu. Como se dá a incidência da perspectiva anticolonial na análise do comportamento? Não se dá, tá? A análise do comportamento não é uma perspectiva anticolonial sobre o comportamento humano, tampouco é a psicanálise lacaniana ou freudiana, qualquer que seja. Freud e Lacan, eu não sei se vocês sabem, mas eles eram autores europeus. Eu acho até engraçado esse tipo de fala, porque, sei lá, assim, não tô querendo ironizar, não tô querendo debochar, não tô querendo desmerecer a linha teórica de ninguém. Porém, cara, como que você fala que Freud e Lacan eram decoloniais em comparação com Skinner, que era... Então, assim, gente, nem Skinner era decolonial ou pós-colonial, nem Freud nem Lacan. Aí me perguntaram assim também, na minha prática clínica, em última instância, observa-se a realidade material, contemporânea e em construção no espaço-tempo, junto às lógicas de poder, ou a teoria de uma das abordagens mais médicas, que insiste em mapear a mente humana na psicologia? Tá. Vamos lá, tá? Com calma. Como que a análise do comportamento se posiciona em relação à abordagem biomédica? Ela se diz contrária à abordagem biomédica. Inclusive, o conceito de psicopatologia não é da análise do comportamento. Todos os transtornos da personalidade, inclusive, eles têm uma matriz, né, uma origem que é psicanalítica. Você fala, transtorno da personalidade antissocial é o perverso, transtorno da personalidade histriônica, né, transtorno da personalidade borderline. Tudo isso é conceito psicanalítico. Eu não trabalho com transtorno da personalidade, beleza? Sobre mapear a mente humana, a gente trabalha na neuropsicologia com a perspectiva de Luria. E a perspectiva de Luria, ela supera a lógica localizacionista sobre a relação mente-cérebro, né? Que é a lógica de Broca, de Wernicke. Gente, assim, eu não sou psicanalista, eu não quero esgotar o assunto, eu não quero ser a última palavra em relação a isso. Mas, gente, de onde vocês tiraram que a psicanálise é marxista? De onde vocês tiraram que a psicanálise é decolonial ou anticolonial? Eu ainda pretendo trazer alguns psicanalistas aqui para falar, porque, enfim, possivelmente eles tenham um posicionamento melhor que o meu, né, ou mais explicações para dar, mas eu, sinceramente, não consigo conceber como a psicanálise pode ser ou marxista, até porque eu conheço psicanalistas que são bolsonaristas, nem decolonial, gente. Freud e Lacan são europeus. Inclusive, gente, quando a gente fala de pós-modernidade, Lyotard era crítico às metanarrativas e isso inclui o marxismo. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então, comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não tivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.